Pessoal, direito administrativo, a gente está falando então sobre sociedade de economia mista. Estamos na aula da semana 4, dia 4, parte 3. Lembrando que é dia 4 barra dia 5, certo? Porque nós estamos tratando dois temas juntos, certo? A gente vai fazer mais um vídeo. Esse outro vídeo basicamente é para trazer o conceito de empresas públicas e trazer as principais diferenças entre as duas como um quadro resumo, tá? Aí acabam esses dois assuntos, acabam. Primeiro, a gente vai falar sobre o fórum aí competente para julgamento das causas aí das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Então a regra é o que? Empresas públicas federais, Banco da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e a Sociedade da Economia Mista. Empresa Pública Federal, capital 100% federal, quem julga a competência é a Justiça Federal, certo? 100% do capital federal, quem julga Justiça Federal. Sociedade de Economia Mista não é 100% do capital, certo? É 100% do capital público. Então tem privado sem, tem, então não teria sentido estar utilizando a máquina pública aí para estar defendendo as suas causas. Então vai para a Justiça Comum Estadual. Na parte da Sociedade de Economia Mista Federal, competência então Justiça Comum Federal quando então vai para a Justiça Federal quando? Qual é a condição? Quando a União intervém como assistente ou opoente, ok? Como assistente ou opoente, cai exatamente nesses termos, porque senão ele estaria entrando em outra seara que não admite direito administrativo, certo? Então, como assistente ou opoente, quem vai ser Justiça Federal. Então, regra, Sociedade de Economia Mista, Justiça Comum Estadual. Mas quando a União intervém, então está falando da União. Então quando a União, esta figurinha aqui, ó, que ela está intervindo em alguma causa que ela seja assistente ou opoente, aí sim Justiça Comum Federal. Então nem todas as causas, por obviamente, são aí julgadas pela Justiça Comum. Por exemplo, litígio relacionado à área de trabalho vai ser uma justiça especializada, certo? Porque a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada. Então, a ação judicial que tem intuito de discutir a relação do contrato de trabalho, ou seja, trabalhista, do empregado, a competência será a justiça especializada, qual seja Justiça do Trabalho, ok? Então, em alguns casos podem ocorrer o que? A competência de litígio seja da Justiça especializada, que nesse caso seria a Justiça do Trabalho, ok? Outro dado interessante, quando for falar sobre licitação, certo? Promovida pela Sociedade de Economia Mista Federal, então em caso concreto, a STJ entendeu que na hipótese seja a competência da Justiça o quê? Federal. Sociedade de Economia Mista na Justiça Federal quando se tratar de licitação, meu povo. Por quê? Aqui, ó. Autoridade coatora, no caso do apreciação de um mandato de segurança, no caso lá a autoridade coatora respondeu pela seguinte situação, porque ele estava atuando, certo, numa situação, estava respondendo numa área que se refere a vamos puxar aqui, a direito público, certo? Então por isso que foi julgado aí pela Justiça Federal. Então é só nesse caso de licitação? Não, também
nos concursos públicos, ok? Então, mandado de segurança esclarece então que é possível interposição de mandado de segurança contra atos de dirigentes de tais entidades quando praticados na qualidade de autoridade pública, certo? Então, está revestido, a autoridade pública está revestida aí do direito público, ok? Então, nesse contexto, a súmula 333 do STJ traz o seguinte: cabe mandado de segurança, não é mandato, mandato é de tempo, contra ato praticado em licitação, ó, promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública, ok? Então, no caso de licitação, vai caber então aí a Justiça Federal, beleza? Mesma coisa vai ocorrer aí quando for então referência a, como nós já falamos, concursos públicos, porque a autoridade ela está revestida de prerrogativas públicas, então vai estar aí sendo submetido à Justiça Federal. Patrimônio, no que se refere aos bens pertencentes às empresas estatais, pela estrita definição do Código Civil, seriam o quê? Privados. Mas serão privados? Obviamente que vai depender do caso aí concreto, tá? Mas ele diz, são públicos os bens de domínio nacional, então são públicos os bens de domínio nacional pertencente às pessoas jurídicas de direito, pessoas jurídicas de direito público. Nós estamos falando de sociedade de economia mista, empresas públicas são de direito privado. Então todos os outros são particulares, ou seja, qual for seja então aí as pessoas que pertencerem, então direito privado. Mas as empresas estatais não são pessoas de direito público, ok? Aqui ok. Logo, seus bens, pela estrita definição do direito aí do civil, eles sendo o que? Bens privados, certo? Mas a doutrina informa que tem diferença. Por exemplo, quando a estatal interventora do domínio econômico, o Banco do Brasil, é diferente quando tiver uma empresa prestadora de serviços públicos. Não dá para ser a mesma coisa, ok? Faltou um parênteses aqui, um pontinho. Então, ser prestadores de serviços públicos, então a regra é, se for prestar serviço público, o regime de bens é diferenciado, regime de bens diferenciado, ou seja, os seus bens serão o que? Públicos, bens públicos quando for serviços públicos. Se for bens públicos, serviços públicos, então bens públicos eles não são penhoráveis, certo? Não vai ocorrer penhora para pagamento de dívida. Imprescritível significa que não posso nem ter o uso capião lá neles. E outras garantias próprias aos bens definidas legalmente como públicos. Aqui tem o STF se pronuncia com relação aí aos Correios, pessoas jurídicas de direito, pessoa jurídica equiparada à fazenda pública, é aplicável privilégios da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços. Mas tinha no meio da pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. O que acontece? Olha só, doutrinadores desgramados entendem o contrário. Entende que a sociedade de economia mista, empresa pública, desde que explorem atividade econômica, pode ter seus bens levados a penhora para cobrir dívidas passivas. Na realidade, ele não tá contrariando aí o posicionamento do STF, porque lá nós falamos que exploração de atividade pública, serviços públicos. Aqui nós estamos falando de atividades econômicas. Se ele está falando sobre atividades econômicas, então os bens serão o quê? Os bens serão públicos ou privados, lembra? Privados, ok?
São bens privados. E se são bens privados, eles são suscetíveis ao quê? A penhora. Ok? Então, bens privados estão suscetíveis à penhora. Eles se baseiam pelo artigo 173 da Constituição Federal. Ele fala: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista e sua subsidiária que explorem atividade econômica de produção, comercialização de bens e prestação de serviços, dispondo sobre sujeição do regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive novos direitos e obrigações civis e comerciais. Então vai ter obrigações civis e comerciais, trabalhistas e tributárias. Então, nesse caso, então, as entidades governamentais não possuem privilégios porque eles estão de pé de igualdade com a iniciativa privada, como nós já falamos muitas vezes. Então, não pode ser desprezado em prova em concurso a opinião de que bens públicos não são penhoráveis, mas bens privados são. Então, veja como caiu a Sociedade de Economia Mista no SERPRO e no CESP. Não são sujeitas à falência, lembram? Sociedade de Economia Mista nem empresa pública são sujeitas à falência. Então, está correto. Mas seus bens são penhoráveis. Olha o que ele está me dizendo. Se você pegasse só o que nós falamos até agora, você poderia cair na tentação de colocar que são impenhoráveis, certo? Mas a regra é que sejam criadas sociedades de economia mista e empresas públicas para exploração da atividade econômica. Esta é a regra, pessoal, certo? A exceção é que crie-se empresas públicas ou sociedade de economia mista para prestação de serviços públicos, exceção isso. Então, pela regra, se as sociedades de economia mistas e as empresas públicas são criadas para prestação ou para exploração da atividade econômica, então os seus bens são privados. Pela regra, se os seus bens são privados, então conclui-se que os seus bens são penhoráveis, executáveis. Ok? Então, é isso que está dizendo esse meu gabarito aqui, porque isso daqui, vou colocar bem aqui do lado, é a nossa regra. Ok? Então, tenha cuidado na tua prova para você não errar. Quando ele estiver trazendo uma situação, você vai verificar se ele está falando sobre a regra ou se ele está falando sobre uma exceção. Caso esteja falando sobre uma exceção, e escrever aqui a exceção da seguinte forma, ou algo parecido: as sociedades de economia mista não estão sujeitas à falência, mas seus bens são impenhoráveis quando elas forem prestadoras de serviço público. Certo ou errado? Certo. Perfeito? Então veja a distinção, trouxe uma exceção, estaria correto. No próximo vídeo, agora eu vou trazer a comparação, vou trazer o conceito, como eu falei no início, trazer o conceito de empresas públicas, trazer as principais distinções entre elas, o resumão geral, e aí todas essas aulas agora de empresas públicas e sociedade de economia mistas vão estar encerradas, beleza? Um abraço e até a próxima.